A ideia de uma lacuna entre os dois primeiros versículos de Gênesis surgiu no ano 1814, proposta por Thomas Chalmers, da Universidade de Edimburgo. Ele imaginou uma pausa cronológica entre os versículos 1 e 2 de Gênesis 1, permitindo que as vastas eras defendidas pelos geólogos de sua época fossem reconciliadas com uma leitura literal das Escrituras. Essa teoria, conhecida como teoria da lacuna, sugere que o relato de Gênesis 1, verso 2, não descreve a criação original, mas uma recriação. George Pember popularizou essa visão em seu livro Earth's Earliest Ages, no ano 1876, acrescentando ideias como a existência de uma raça de homens pré-adâmicos e animais pré-históricos, destruídos na queda de Lúcifer. Posteriormente, uma nota na Scofield Reference Bible, no ano 1917, difundiu ainda mais essa teoria. No entanto, até que ponto essa teoria se harmoniza com a Bíblia? Se compararmos Escritura com Escritura, como ensinado em 1 Coríntios 2, verso 13, encontramos desafios claros. Por exemplo, Êxodo 20, verso 11 afirma: Em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Isso inclui toda a criação, sem espaço para uma lacuna. Êxodo 31, verso 17, reforça essa visão, enquanto Neemias 9:6 conecta diretamente a criação de Gênesis 1, verso 1, com os dias subsequentes de Gênesis 1. Além disso, Romanos 5, verso 12, ensina que o pecado e a morte entraram no mundo por meio de Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Romanos 8, versos 20 a 22, revela que o sofrimento da criação resulta do pecado de Adão, não de eventos anteriores. Como então Deus poderia declarar tudo muito bom em Gênesis 1:31, se vastos cemitérios de fósseis já existissem antes do pecado? Outro ponto crucial envolve a tradução de Gênesis 1, verso 2. Alguns argumentam que a frase "a terra era sem forma e vazia" deveria ser traduzida como "a terra tornou-se sem forma e vazia". No entanto, a gramática hebraica não apoia essa ideia. O verbo usado, era, é adequado, e além disso, o versículo 2 é uma cláusula circunstancial, explicando as condições da criação original descrita no versículo 1. Assim, Gênesis 1, verso 1, relata o ato inicial de Deus criar os céus e a terra, e Gênesis 1:2 detalha o estado inicial da terra, sem forma, vazia, coberta por escuridão e com o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Não há descontinuidade entre os versículos. Eles descrevem o mesmo evento de criação inicial. Alguns apontam Isaías 45:18 como apoio para a teoria da lacuna, onde se lê que Deus não criou a terra sem forma, hebraico, tohu. Gênesis 1, verso 2, no entanto, descreve a terra como tohu. Isso poderia sugerir que a terra tornou-se sem forma? Na verdade, Isaías 45, verso 18, discute o propósito de Deus. Ele não criou o mundo para permanecer vazio, mas para ser habitado. Gênesis 1:2 apresenta o estado inicial, ainda não concluído, que Deus progressivamente moldou e encheu durante os 6 dias da criação. Ao final do 6º dia, a terra não era mais tohu, mas completamente formada e cheia de vida, conforme o plano divino. Portanto, a teoria da lacuna enfrenta sérias dificuldades bíblicas. A morte, o sofrimento e a queda de Lúcifer, fundamentais para essa teoria, não podem ser reconciliados com a declaração de Deus de que tudo era muito bom ao final da criação. Ademais, a gramática de Gênesis 1, verso 2 e o contexto de Isaías 45, verso 18 mostram que o estado sem forma e vazio da terra foi apenas um ponto inicial, logo transformado pela obra criadora de Deus. Essas verdades reforçam a confiança no relato simples e poderoso de Gênesis, que nos convida a louvar ao Criador, que conclui todos os seus propósitos, tanto na criação quanto na redenção.